queremos ser ministrados pela Tua palavra. Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, não só ouvir, mas também colocar em prática a Tua palavra. Fala conosco nessa noite. Nós temos fome e sede da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, abra os céus e envie anjos ministradores sobre nós, em nome de Jesus. Toda resistência no mundo espiritual, tudo aquilo que não provém do Senhor, cai por terra agora. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, e te damos total liberdade, Espírito Santo, para falar o nosso coração, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração de fé em nome de Jesus. Amém? Diga assim: eu sou. Diga mais forte: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Diz: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. O meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Fala assim: eu serei transformado de glória em glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, queridos, em nome de Jesus. Se acomode no seu lugar. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos, nesse culto de Santa Ceia. Louvo ao Senhor pela vida dos irmãos que trouxeram o alimento do quilo do amor. Irmãos, quero pedir que os irmãos lembrem sempre de trazer, pelo menos uma vez ao mês, o alimento para o quilo do amor. Nós temos o princípio e temos algumas famílias que nós sempre atendemos, e tem sido um privilégio poder abençoar essas famílias com esses alimentos que nós arrecadamos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração nesses últimos dias, que tem como tema Jesus, o plano perfeito. Amém? Jesus, o plano perfeito. Sabe, irmãos, eu quero começar contando para você um caso que foi notícia na semana em todos os veículos de comunicação. A gente pensa que já viu de tudo, né? A gente pensa que nesse mundo tudo que podia acontecer já aconteceu, mas infelizmente nós tivemos a notícia de um menino que foi preso, acorrentado por seu pai num barril. Quantos ficaram sabendo dessa notícia? Muitos irmãos, né? Terrivelmente essa criança ficou presa nesse barril de ferro, acorrentado, pés e mãos, e sem alimento, por um tempo indeterminado, não é? E ele não comia, o seu pai não dava nada para ele comer, e com fome, naturalmente, como toda criança, né? Diz a reportagem que ele começou a se alimentar das suas próprias fezes. E é triste porque eu não gosto muito de ver essas notícias de crianças assim, porque eu fico muito mal. Mas esse não teve como evitar, né? Foram notícias em vários veículos, eu pude ver algumas coisas assim rapidamente, nem procurei ver muitos detalhes. Mas você pensa, queridos, no sofrimento físico e mental dessa criança. Criança que ficou presa ali por um tempo indeterminado. Isso é uma tortura que essa criança sofreu, não é? E os vizinhos notaram falta da criança, viu que ela não estava brincando mais na rua, que ela não estava tendo mais acesso. Eles viram que a criança tinha sumido, e aí os próprios vizinhos que denunciaram, chamaram os policiais, né? Isso foi um ato de extrema covardia e loucura desse pai e das pessoas envolvidas. Aí a gente pergunta, irmãos, que ser humano é esse? Aí você pergunta, como que um ser humano é capaz de fazer isso? E achar que está correto, e não perceber a gravidade da coisa, né? Chega o ponto da criança, queridos. Chega o ponto da criança, quando o policial encontrou ela pediu para ser adotada pelo policial. Ela chegou, o policial e falou: me adota como pai. Me adota como pai, porque certamente aquela criança estava revelando um sofrimento muito grande na sua vida. E aí, irmãos, eu fiquei
né, pensando em tudo isso que aconteceu com essa criança, porque você olha para ela e imagina as crianças que você conhece à sua volta. Eu penso na minha filha, penso nas minhas sobrinhas, penso nas crianças aqui da igreja, e fico imaginando como pode um pai, um ser humano, cometer tal ato. Agora, queridos, por mais que a gente fique assustado de tudo que tem acontecido, isso é o que é noticiado, né? Isso é o que vai na televisão. Mas e as coisas que não vai para a televisão, que não chega até nós, de informações, né? E os absurdos que têm acontecido, que acontecem todos os dias. Antigamente a gente só via pela televisão. Hoje muitas coisas acontecem perto de nós, na nossa cidade. Mas, por incrível que pareça, queridos, tudo isso que tem acontecido em nossos dias está registrado na Bíblia. Você sabia disso? Está registrado na Bíblia. Está na palavra de Deus. Por mais absurdo que seja, está na palavra de Deus. A Bíblia ainda revela, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 28. Vamos ler juntos. O que a Bíblia fala dos nossos dias? Nós vamos projetar no telão para os nossos convidados especiais. A Bíblia diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras para praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Essa é a atual condição do homem hoje. Em Mateus capítulo 24, versículo 12, volte a sua Bíblia em algumas páginas. Mateus capítulo 24, versículo 12, é um versículo conhecido. Diz a palavra: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Esta é a única explicação, queridos, que temos para tantas coisas absurdas acontecendo. Tantas coisas absurdas acontecendo. Poderia citar aqui inúmeras. Mas, queridos, talvez alguém pergunta por quê? Por que isso tem acontecido em nossos dias? Eu quero responder falando para você 4 verdades na palavra de Deus. Quero ser breve nessa palavra, mas eu quero que você guarde essas verdades. Se possível, você anote no seu caderno, ou na sua Bíblia, ou no seu celular. Anote aí no bloco de notas 4 verdades da palavra de Deus que respondem a essa pergunta: por que nós vemos tantas coisas absurdas em nossos dias? Primeira verdade, primeira coisa que nós precisamos entender, uma verdade absoluta na palavra de Deus, é: o homem é pecador. O homem é pecador e está separado de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia é clara e fala todos. Todos é todos. Todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. Sabe, querido, o homem foi criado para viver, para ter um relacionamento com Deus. Quando Deus criou o homem, a intenção de Deus era, ter íntima comunhão com o homem. Essa era a intenção do Senhor, e começou assim no jardim do Éden. Diz a palavra que o Senhor passeava no jardim. Adão e Eva gozavam de plena comunhão com Deus. O Senhor estava com eles, havia uma intimidade, havia um contato, um relacionamento de intimidade, comunhão plena, real. Mas por causa de um ato de desobediência e rebeldia, o homem, ele próprio, que comeu do fruto da árvore que não era para comer. Um ato de desobediência e rebeldia.
gerou no homem essa atitude de comer do fruto da árvore que não era para comer. A intimidade foi quebrada. O homem escolhe seguir o seu próprio caminho e o seu relacionamento que ele tinha com o Senhor se desfaz, acaba. Sabe, queridos, é esse estado de independência, caracterizado por uma atitude de rebelião e indiferença, na Bíblia significa pecado. Isso é chamado de pecado. A atitude de independência de Deus, caracterizada por rebelião e indiferença, é pecado. Houve uma atitude de rebelião e indiferença direta contra Deus. Porque o Senhor disse para Adão e Eva: não coma. E o que eles fizeram? Comeram. Não deram importância a uma ordem direta de Deus. Não deram importância a uma palavra do Senhor. Com isso, queridos, o pecado entrou no mundo, gerando todas as desordens. Tudo que nós vemos hoje veio por causa da origem, por causa do pecado original, né? Se tornando o pecado universal, adâmico, atingindo o que? Toda a criação. Todos foram atingidos por causa desse pecado. A terra foi amaldiçoada, se tornando um lugar difícil de viver, surgindo sofrimento, dor e conflito entre as pessoas. O pecado trouxe isso. E o pior, fazendo com que a minha vida, a sua vida, fazendo com que o ser humano se tornasse vulnerável aos ataques do diabo. Aí você fala: pastor, o pecado faz tudo isso? Faz, e muito mais. O pecado traz desgraça, queridos. O pecado destrói vidas, o pecado destrói famílias, o pecado destrói igreja, destrói cidade. O pecado gera destruição. Talvez você fale: mas eu conheço uma família, conheço uma pessoa que peca e nada acontece com ela, nada acontece com eles. Calma. Se tem uma coisa que a gente fala sempre é: o boleto uma hora chega, a conta uma hora chega. Por quê? Porque se tem algo que é inevitável, é a consequência do pecado. Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é morte. Há um salário para o pecado, e esse salário é morte, morte espiritual, é a consequência. Isaías 59:2 diz: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Queridos, se tem algo já de cara pior do que isso, eu não conheço. O pecado separa você do Senhor. Aonde há pecado, Deus não está presente. Aonde há pecado, a presença de Deus já não é real, já não existe. Por quê? Porque a Bíblia diz que os seus pecados esconderam vocês, o rosto dele, a presença dele, a mão dele, o favor de Deus. O homem está separado de Deus. Um grande abismo separa o Senhor do homem. Por quê? Porque Deus é santo e o homem é pecador. Quantos estão entendendo? Diga amém. E é nessa condição, queridos, nessa condição, o homem não pode conhecer e experimentar o amor e o plano que Deus tem para a vida dele. Por quê? Porque há um abismo separando os dois. Há um abismo. E aí você fala: o que fazer então, pastor, nessa situação? Qual o caminho? Qual a atitude? Sabe, algumas pessoas pensam ou procuram alcançar Deus através dos seus próprios esforços. Você já viu? Tem gente que acha que se eu tiver uma vida reta, se eu for um cara correto, trabalhador, fazer as coisas tudo certinho, eu vou ter comunhão com Deus, eu vou ter o Senhor do meu lado. Ou outros pensam que se eu tiver atitude de boas obras, se eu ajudar os pobres, se eu for uma pessoa caridosa, todo mês fizer uma ação, uma boa ação aos pobres e carentes, necessitados, eu vou ter o favor de Deus sobre a minha vida. Ou então outros pensam que a religião pode salvar. Não, se eu for uma pessoa religiosa ali, seguir minha religião certinho, com certeza, eu vou alcançar o Senhor estará perto de mim. Outros já partem para filosofias, estudos e N outras coisas.
Não, queridos, não é este o caminho do conserto com Deus. Não é este o caminho que nos leva a consertar, a corrigir a nossa vida com o Senhor. A primeira coisa que nós precisamos entender, se nós queremos corrigir a nossa vida com o Senhor, é: nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Essa é a primeira coisa que eu preciso entender. Eu sou um pecador, que nós viemos de uma natureza pecaminosa, e por isso nós somos pecadores. Toda criança que nasce, queridos, nasce de uma natureza pecaminosa. Você viu a consagração de duas crianças aqui. Elas vieram de uma natureza pecaminosa. Eu falo, por quê, pastor? Por causa do pecado original, universal, de Adão e Eva. E aí você fala, então, o que deve ser feito? Consagração. E quando elas completarem 12 anos, elas terão convicção do que é pecado. E elas terão convicção do que é crer em Jesus. E assim elas poderão batizar. Elas tomarão a decisão: eu quero batizar. A minha decisão é batismo, descer as águas, arrependimento e viver uma vida exclusiva para o Senhor. Então nós vamos entender que viemos de uma natureza pecaminosa, e por causa desse pecado nós estamos afastados de Deus, estamos longe dos planos que Ele tem para a nossa vida, e que a condição do homem hoje é o que diz Romanos capítulo 7, versículo 24: miserável homem que sou. Paulo disse isso representando a humanidade, representando o homem no estado do pecado. Miserável homem que sou. O homem hoje é um miserável, homem miserável diante de Deus, diante daquilo que o Senhor tem para a vida dele. Essa é a primeira verdade que você precisa entender. O homem é pecador, e eu não tenho dúvida de que essa é uma das primeiras explicações para tantas coisas que estão acontecendo de ruim no mundo hoje. Quantos estão entendendo? Diga amém. O pecado estragou tudo, queridos. Sabe quando você está fazendo um bolo, de repente está aquela massa bonita, as irmãs aí, ou os homens que sabem cozinhar, que sabem fazer bolo, né, Edinho? O Edinho agora virou padeiro, né? Então, aí de repente algo cai na massa ali que atrapalhou tudo, tem que jogar fora. O pecado faz isso. O pecado estragou tudo. Diga assim comigo: eu pequei. Diga mais forte: eu pequei. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade: Deus te ama. Escreve aí: eu pequei. Segundo, Deus me ama. Sabe, queridos, Deus ama você e tem um plano maravilhoso na sua vida. Você pode dizer amém? Vou repetir: Deus ama você e tem um plano maravilhoso na sua vida. Aí você fala assim: pastor, mas isso aí muita gente já falou, eu já ouvi isso muitas vezes e tal, mas eu não vejo isso acontecendo. Só entenda que isso é uma verdade. Primeiro, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Veja por quê, queridos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Abra sua Bíblia lá, João 3,16. Você vai entender. Diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um texto muito conhecido, mas é uma verdade absoluta, irmãos. Sabe, Deus amou, diz a palavra. E olha que o Senhor nos amou não pelo que somos, mas apesar do que nós somos. O Senhor nos amou não foi por causa das nossas virtudes, qualidades, talentos, mas é apesar de nossos pecados. Ele não amou você porque lá do céu Ele viu você um cara correto, uma pessoa íntegra, honesta, justa, santa, temente a Ele, né, que é um padrão de moralidade e que é digna do seu amor. Não foi por isso que Ele te amou. Deus amou você incondicionalmente. Sabe o que quer dizer isso? Independente do que você fez, ou faz, ou fará, Deus ama você. Ele te ama, Ele ama você. E esse amor não vem de você. Esse amor não é por causa de você. A causa desse amor é dele próprio.
dele mesmo. Sabe por quê, queridos? Porque ele é amor. Deus é amor. A natureza de Deus é essa. Deus é amor. Ele te ama porque ele é amor. Você pode dizer amém? Olha o que diz 1 João capítulo 4, versículo 16. Nós vamos projetar. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Você pode dizer amém? Então ele ama você. Ele ama o pecador que está lá fora. Ele ama aquela pessoa que está fazendo coisas absurdas lá fora. Por quê? Porque ele é amor. É a natureza dele. Amém, queridos? Olha o que diz Efésios 3, 16 e 19. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe, queridos, Paulo orava para aquela igreja, para que ela tivesse a dimensão do amor de Deus. É a mesma coisa você chegar para uma pessoa e falar: se você tivesse ideia do quanto eu amo você, se você tivesse ideia da dimensão do meu amor por sua vida. É isso que Paulo fazia. Paulo orava para que aquela igreja tivesse essa dimensão. O amor de Deus tem dimensões, queridos. O amor de Deus alcança desde o primeiro homem que existiu até o último homem que existirá. O amor de Deus é tão largo que alcança todas as raças, tribos, povos, nações, homens maus, perversos, os mais terríveis da história. Todos estão abraçados por esse amor. O amor de Deus é tão alto que brota no coração de Deus, e é tão profundo que alcança o quê? O pecador mais miserável que existe, na sua mais terrível condição. Esse amor nos alcança. Amém, querido? Esse amor nos alcança. O amor de Deus alcança o pecador mais miserável que existe hoje. Aí você pergunta: quem pode descrever esse amor? Ninguém. Ninguém é capaz de descrever esse amor. Sabe, queridos, nós entendemos por amor através do sentimento que nós temos pelas pessoas. Nós falamos que amamos as pessoas. Nós amamos as pessoas boas, aquelas que correspondem ao nosso amor, né? Nós achamos que amor é isso, né? Amar as pessoas amáveis, as pessoas polidas, as pessoas educadas, pessoas fáceis de ser amadas. Achamos que amar é amar essas pessoas. Não. Quando você ama uma pessoa, você ama ela do jeito que ela é. Quando você ama uma pessoa, você ama ela e os efeitos que ela tem. Você está entendendo? Quando você ama uma pessoa, você ama ela e os defeitos que ela tem. Você entende. Você não cobra a perfeição. Você entende as dificuldades dela. Mas nós achamos que amar é amar pessoas amáveis. Mas Deus não, querido. Deus amou o assassino, Deus amou o ladrão, Deus amou a prostituta, o viciado, o excluído da sociedade, todos, sem exceção. Deus amou. Ele amou, e a Bíblia diz em Romanos 5:8, a prova desse amor é porque Jesus morreu. Jesus morreu. Deus prova o seu amor para comigo e com você, porque Jesus morreu em nosso lugar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deus, queridos, já declarou o amor dele por você. Deus já declarou o amor dele de forma incondicional e te deu provas desse amor. Você crê nisso? Amém? Em nome de Jesus. Essa é a segunda verdade absoluta na palavra de Deus. Deus amou o mundo. Fala assim comigo: Deus me ama. Diga mais forte: Deus me ama. Terceira verdade:
Jesus é a única solução de Deus para o homem. Anote aí. Jesus é a única solução de Deus para o homem. Evangelho de João capítulo 3, abre lá por favor. João capítulo 3, versículo 17. Diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram que, irmãos? Mas esta é a condenação. Esta é a condenação. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para trazer condenação, mas para que por meio dele o mundo fosse salvo. O plano de Deus, quer dizer, é salvar e não condenar. A intenção no coração de Deus é corrigir a rota, é corrigir aquilo que estragou, aquilo que o pecado estragou. Por meio de Jesus, queridos, nós podemos conhecer e experimentar o amor e o plano que Deus tem para a nossa vida. Amém? Vou repetir. Por meio de Jesus, você pode conhecer e experimentar o amor e o plano que Deus tem para a sua vida. O nosso passo é crer em Jesus. A sua decisão é de crer em Jesus. Por quê? Porque o Evangelho de João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sabe, querido, a verdade é que Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu em nosso lugar. Romanos 5,8 diz isso, que Deus demonstra o amor por nós em que Cristo morreu em nosso favor. Ele morreu a nossa morte. Ele fez um favor para nós. Ele morreu em nosso lugar. Sabe, Deus toma iniciativa de ligar o abismo que separava o homem de Deus. Deus fala assim: não pode permanecer esse abismo entre eu e a minha criação, entre eu e o homem. Então, o que ele faz? Ele envia Jesus, ele envia seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados. Quantos estão entendendo? Diga amém. Jesus foi o plano perfeito. Amém, irmãos? Jesus foi o plano perfeito. Olha o que diz Colossenses. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Colossenses 1, 21 diz: antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele como, irmãos? Santos, inculpáveis e livres de qualquer o que? Acusação, desde que continuem alicerçados e como? Firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Só até aí. Sabe, o pecado, queridos, ele gerou inimizade entre Deus e o homem. O pecado, ele gerou um abismo entre Deus e o homem, uma separação. Mas o Senhor, em Cristo, mediante a sua morte, tirou o abismo que existia entre o homem e Deus, e nos reconciliou com Ele. A Bíblia diz que nós antes éramos inimigos de Deus, mas Jesus, Ele nos reconciliou com o Pai. Amém, queridos?
Ele nos tornou o quê? O que a Bíblia diz? Santos, inculpáveis e livres de qualquer condenação, qualquer acusação. Então, em Jesus eu me torno santo. Em Jesus eu me torno livre de acusação. Em Jesus eu me torno livre de qualquer culpa. Alguém vai me culpar de algo porque eu aceitei Jesus, eu creio em Jesus, então eu não tenho culpa nenhuma. Olha o que diz Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o que, irmãos? O sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual em ambos fez e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Aleluia. Sabe, o Senhor Jesus, irmãos, Ele destruiu aquilo que separava o homem de Deus, a inimizade, o pecado, sabe, o abismo que separava o homem do Senhor. Diz a Bíblia que antes nós estávamos longe do Senhor, mas o sangue de Jesus nos aproxima novamente do Pai, nos aproxima novamente de Deus. Amém, irmãos? O sangue do Senhor, o Senhor Jesus é a nossa paz. O pecado gerou uma barreira entre o homem e Deus. Diz a palavra que o Senhor Jesus destruiu essa barreira. Amém, irmãos? Com a morte de Jesus, Jesus destrói a barreira e o muro de inimizade contra Deus. Ele traz paz. Por meio da sua cruz, Ele traz reconciliação com Deus, com o Criador. Ele destruiu a inimizade com o homem pecador que existia entre o homem pecador e o Deus Santo. Esta é a terceira verdade. Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Então nós aprendemos, primeiro, o homem é pecador, eu pequei. Deus me ama, Deus amou o mundo, Deus me ama. E terceiro, Jesus é o plano perfeito, Cristo morreu por mim. Amém, querido? Diga comigo assim: eu pequei. Mais forte: eu pequei, Deus me ama, Cristo morreu por mim. E agora eu quero encerrar, caminhando para o fim da quarta verdade. Nós precisamos receber a Cristo como Senhor e Salvador por meio de um convite pessoal de Jesus. Evangelho de João, abre lá por favor. João capítulo 1, versículo 12. Diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de que, irmãos? Se tornarem o que? Filhos de Deus. A Bíblia diz que aqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador, se torna filho de Deus. Eu e você precisamos receber Jesus como único e suficiente Salvador. Amém, irmãos? Ele é o caminho para o conserto, para a salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Por quê? Para que ninguém se glorie. Então não é por obras, não é por ações de benfeitoria aos pobres, carentes e necessitados. Não, é por meio da graça e pela fé. A salvação é dom de Deus, queridos. É dom, presente do Senhor para nós. Sabe, nós recebemos a Cristo pela fé. A salvação é pela fé, por meio da fé. Não é por obras. Não é se o cara é um cara do bem, um cara correto, que ajuda os pobres, os carentes, ou se é religioso. Não, é dom de Deus. É pela graça e por meio da fé. Eu quero dizer para você nessa noite: há um convite pessoal de Jesus para você.
Há um convite de Jesus para você. Aonde está esse convite, pastor? Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta do seu coração e Ele está batendo. Ele está batendo. Sabe, Ele está esperando você abrir essa porta. E quando você ouvir a sua voz, abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar na sua vida e Ele vai ter comunhão com você novamente. A comunhão que o pecado havia destruído, o abismo que existia entre você e o Pai, vai voltar, você terá novamente. A partir daí nós poderemos, o que, irmãos? Experimentar o amor e conhecer o plano de Deus por nós, para nós. Jesus é o caminho, amém, irmãos? Sabe, receber a Cristo, ao Senhor Jesus, implica em arrependimento. Arrependimento de pecado significa você deixar de confiar na sua própria capacidade para se salvar e crer que Jesus é o único caminho para o perdão dos nossos pecados. Eu não sei que pecado você cometeu na vida, eu não sei que absurdo você possa ter cometido ou venha a cometer, mas eu te digo, crer em Cristo é o único caminho para o perdão dos seus pecados. Sabe, aceitar Jesus, abrir a porta do seu coração, é você aceitar, é você concordar que o que? Você é pecador, que você pecou, mas que Deus te ama também, e que Jesus morreu por você. Quando você recebe Jesus, você está dizendo isso: eu aceito, eu pequei, eu concordo, foram os meus pecados que levaram Jesus para a cruz. Ele morreu por causa dos meus pecados. Você entendeu? Diga amém. Apenas, queridos, saber que Jesus é o Filho de Deus e crer que Ele morreu na cruz não é o suficiente. Vou repetir: apenas saber que Jesus é o Filho de Deus e crer que Ele morreu na cruz não é o suficiente. É necessário você receber a Cristo pela fé, por meio de uma decisão pessoal. É uma decisão, eu decido receber Jesus. Quantos entendem? Diga amém. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Sabe, querido, pode ser que você reconheça que não está vivendo o plano que Deus tem para a sua vida. Pode ser que você reconheça que em algum momento você se desviou dos caminhos do Senhor, daquilo que você entendia que era o plano perfeito de Deus para a sua vida. Que em algum momento da sua vida a desobediência ao Senhor e a rebeldia falou mais alto, e você decidiu seguir os seus próprios impulsos carnais e satisfazer a sua própria carne, os seus desejos. E isso foi o suficiente para o pecado entrar na sua vida. E hoje você está vivendo dias difíceis. E hoje você está vivendo as consequências desse pecado. Hoje você tem sofrido as consequências desse pecado. Tem custado caro para você a atitude de rebeldia e desobediência ao Senhor. A verdade é que você está sofrendo muito. Mas essa noite, querido, você pode corrigir o curso da sua vida. Amém? Nessa noite você pode voltar a sua vida para o trilho novamente. Essa noite você pode voltar a sua vida para o centro da vontade de Deus novamente. Você pode corrigir a sua vida, o curso, e voltar a caminhar naquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. A palavra de Deus promete vida eterna a todos aqueles que recebem Jesus.
O que você precisa, querido, é tomar posse dessas 4 verdades. Eu pequei, Deus me ama, Cristo morreu por mim, foi por minha causa, foi por causa dos meus pecados, e eu aceito. Evangelho de João, 1 João capítulo 5, versículo 11, continue com seus olhos fechados. Diz assim: este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Amém, irmãos? A palavra do Senhor é clara: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Nessa noite eu quero te dar a oportunidade de você tomar essa decisão, receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mesmo você que um dia já tomou essa decisão, mas está afastado dos caminhos do Senhor e quer corrigir a sua vida, ou talvez você não tenha dúvida se já fez esta oração, eu quero te encorajar a fazer essa oração. Eu quero que você tenha certeza da sua salvação, queridos. Nós sabemos que Jesus está próximo, Jesus está voltando, e receber Jesus como seu único e suficiente Salvador é o primeiro passo para a salvação. Amém? Eu queria que você fizesse isso. Eu queria que você convidasse Jesus para reinar na sua vida, e a sua vida nunca mais será a mesma. Eu queria que você repetisse essa oração comigo em nome de Jesus, com seus olhos fechados. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu tomo a decisão mais importante da minha vida. Senhor, eu compreendi a tua palavra, eu entendi que eu pequei contra o Senhor, contra a sua santidade, mas o Senhor me ama e prova o seu amor para mim, em que Cristo, enviando Cristo para morrer naquela cruz por minha causa. Senhor, os meus pecados mataram Jesus, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje é Senhor e Rei. E eu tomo a decisão de convidar Jesus para reinar na minha vida, para ser Senhor e Rei na minha vida. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, eu tomo posse da salvação que há em Cristo, que a partir de hoje o meu nome estará escrito no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Seus olhos fechados ainda. Eu queria fazer mais uma oração para você que fez essa oração pela primeira vez. Você que entendeu e fez essa oração pela primeira vez, eu queria que você levantasse sua mão. Só dê um sinal com a sua mão, você não precisa fazer mais nenhuma outra coisa. Só levante a sua mão para eu te ver e fazer oração por você. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Permaneça com a sua mão levantada. Vocês que fizeram essa oração pela primeira vez, Pai, em nome de Jesus, a minha oração agora é por esses irmãos que estão de mãos levantadas. Eu creio que há salvação aqui nessa noite, Pai, e eu oro para que eles possam ter encontro pessoal com o Senhor. Declaro que as suas vidas nunca mais serão as mesmas. Pai, eu tomo posse de todas as verdades bíblicas a respeito do novo nascimento, sobre a vida de cada irmão que está com a sua mão levantada. Mesmo aquele que estava desviado está voltando para os caminhos do Senhor. Abençoe. Nós declaramos que a partir de hoje eles nunca mais serão os mesmos. Em nome de Jesus, digam todos amém.
Glória a Deus. Sabe, queridos, algumas coisas acontecem com vocês que nessa noite tomou a decisão de receber a Cristo. Cristo entra na sua vida, amém? Os seus pecados foram perdoados, você se torna filho de Deus, você recebe a vida eterna, e você agora começa a viver uma nova vida, amém? Toma posse disso em nome de Jesus. Nós vamos ouvir uma canção e consagrar os elementos da ceia do Senhor, aleluia, em nome de Jesus. Esteja em espírito de adoração ao Senhor. Nós vamos consagrar os elementos da ceia. Aleluia.